Todo mundo acha que sabe o que foi o Renascimento. No entanto, essa história está incompleta de um modo que quase ninguém se dá conta. A historiadora Frances Yates explica que houve duas fases no Renascimento, o latino e o grego. O chamado Renascimento grego foi mais que problemático. Após o Concílio de Florença, quando os eruditos do Oriente fugiram para a Itália, não chegou só filosofia. Chegaram com eles o hermetismo, o zoroastrismo, o neoplatonismo e a alquimia antiga, de um modo que a antiga e poderosa gnose foi ressuscitada. Foi com esses elementos que surgiu a Academia Platônica de Florença. É isso que o professor Anghetti explica no vídeo de hoje. Na verdade, esse livro ele tem uma importância grande nessa compreensão da Renascença, né? E foi muito bem escolhido como um dos livros do combo da Renascença, que a editora vai estar publicando, né? Vai lançar, porque ele traz uma informação extremamente importante de como que uma velha, aliás, antiquíssima heresia, ela se adaptou, ela se reformou no seio de uma sociedade católica. Essa heresia, enfim, é a gnose, e ela existia existe uma gnose pré-cristã e uma gnose cristã. A gnose cristã, ela se estabeleceu no cristianismo já nos primeiros séculos do cristianismo. Só que a igreja, ao longo dos séculos, até o século XIII, ela conseguiu, então, vencer essa heresia de várias formas, mas ela estava oculta e ela estava, digamos assim, esperando algum tipo de decaimento da igreja para ressurgir. E é exatamente na Renascença que essa heresia surge na sua mais esplendorosa forma. Uhum. Eu digo esplendorosa no sentido da sedução que aconteceu por vários motivos, e ela tomou de assalto a sociedade cristã de uma forma contra a qual a sociedade não tinha muitos instrumentos para lutar. E através de grandes homens, de grandes literatos, de grandes artistas, não é? De grandes filósofos, de intelectuais de primeira linha, não é? E pegou a cristandade de boca aberta, a cristandade na música, né? Uhum. Em todos esses aspectos. Mas esse livro, ele traz um aspecto específico de como que isso se deu nas artes plásticas, né? Na pintura principalmente, né? Nos quadros dos grandes pintores tidos como grandes pintores da Renascença. Alguns, inclusive, não eram grandes intelectuais, mas absorveram isso. Eu acho interessante que o Edgar Wind, ele se coloca, a pergunta é o seguinte: poxa, mas como que esses pintores absorveram tão profundamente essa filosofia? Se eles não eram grandes intelectuais ou não tinham... Alguns eram, né? Tipo Leonardo da Vinci. Uhum. Doutrinas elaboradas. Né? Elaboradas. Sim. Como é que eles pegaram isso para pintar esses quadros, né? A arte deles de pintar quadro é indiscutível. Uhum. Mas como é que eles pegaram essa doutrina? E ele disse que eles participavam do círculo. Né? Do círculo dos príncipes, do círculo academias, né? das academias. Conversavam, iam em festas, enfim, circulavam. E com isso eles foram pegando e absorvendo isso, e depois se transformou nessas obras literárias que são analisadas são umas 16, quase 20 obras que o Wind analisa no livro dele. E, quer dizer, a concepção do Wind de como que não é que as obras são um resultado desses mistérios pagãos, elas são
os mistérios pagãos em forma de pintura. Só para dar Especificamente. alguns exemplos aqui para o nosso espectador entender do que a gente está falando. Por exemplo, A Primavera, de Botticelli, Nascimento de Vênus, Enfim. O Amor Sagrado e Profano, de Tiziano, as obras de Michelangelo, Rafael, todos esses, né, professor? São a filosofia em termos de pintura. Mas que filosofia? Pois é, exatamente. Eles são a filosofia dos mistérios. Né? Ele é muito... O autor é muito cuidadoso, inclusive. Eu não sei se a gente deve passar para o assunto mistérios aí, mas enfim... Você que sabe aí, Matheus, se você quiser... Não, eu acho que seria bom a gente primeiro dar o fundamento intelectual, digamos assim, de como que tudo isso começou. E o senhor mencionou que gostaria de contar a história da Academia Platônica de Florença, porque não é possível compreender o Renascimento sem entender o neoplatonismo, né, que invade a Itália a partir de Florença. Ótimo. Eu acho que seria um bom ponto de partida. Eu vou seguir um pouco o que nós aprendemos na aula que o professor Lucas já publicou no canal sobre... Foi a primeira aula sobre o Renascimento, foi? Então, lá ele comenta que, para a gente entender melhor a questão do Renascimento, ele diz que é melhor, seguindo a Francis Yates, separar em dois renascimentos. O Renascimento latino, e o Renascimento grego, né? O Renascimento romano é a busca das fontes romanas, no Império Romano, né? Um pouco de nacionalismo dos italianos, né? A Academia Platônica tem a ver com o Renascimento grego. E este Renascimento grego é que trouxe, eu diria, impactos mais duradouros porque a amplidão, a ambição de quem construiu o Renascimento grego era muito maior do que quem estava construindo o Renascimento romano. O Renascimento romano era mais restrito, era mais nacionalista, como o próprio professor Lucas coloca na primeira aula sobre o Renascimento. Então, esse Renascimento grego, ele aconteceu, é incrível, né? Você pega um evento histórico, que é um príncipe católico, Cosme de Médici, tentando fazer um concílio, quer dizer, financeiramente ele estava colaborando com Roma para fazer um concílio de Florença para acabar com o cisma do Oriente. Então você pega um príncipe católico colaborando com Roma num grande concílio que iria, teoricamente, acabar com 1000 anos de desavenças. E salvar o Império Bizantino. E daí, nesse momento, é que a renascença grega começa. Porque nesse concílio, então, veio toda a corte, tanto do imperador quanto do patriarca, para Florença, né? Primeiro veio para Ferrara, depois mudou para Florença. Foi uma comitiva de 700 pessoas. Pois é. E ficaram lá uns 6, 8 meses. Mas poderiam ser 800 pessoas, menos uma que veio. Menos uma. Essa pessoa um ovo podre que veio, 70 anos de idade, uns dizem que até mais velho, ele chamava Jorge Gemistus. E esse cara, ele tomou de assalto Florença porque todo mundo ficou apaixonado com ele, né? Porque ele trazia para Florença a filosofia de Platão, teoricamente, né? Ele era um platonista que podia ensinar Platão para Florença, né? Nessa época,
não existia muita circulação da obra de Platão na Itália, né? Não tinha nem o corpus platônicos em grego completo. E então todo mundo era ávido por saber sobre isso. E então esse cara, não tendo nada para fazer, porque ele não tinha função nenhuma para o concílio, nem para as questões do Império Bizantino, nem nada, ele começou então a dar aula. E o Cosme de Medici ficou fascinado com ele, né? Então abriu as portas do palácio e de toda a corte do Grão-Duque de Toscana, né, para esse cara. E ele fascinou as pessoas, né? Ele era um bruxo neoplatônico, mago mesmo. Apóstata. Né? Apóstata. Declarado. Declarado? Cujo Ele ídolo queria restaurar o paganismo antigo. ele falou que só o paganismo ia unir o mundo, etc., e salvar o mundo, etc. Ele era se considerava um discípulo de Juliano Apóstata, né? E fascinou os intelectuais. Tanto é que o Cosme de Medici resolveu montar em torno dele o que ficou sendo chamado de Academia Platônica de Florença. Né? Então a Academia Platônica de Florença começa com esse sujeito. No Palácio de Médici, começa com esse cara dando aulas sobre... Sim. O primeiro discípulo dele, o mais que se apareceu e que foi contratado pelo Medici para traduzir obras de Platão foi o Fitino, padre Marcílio Fitino, né? Cuja obra ela fundamenta toda essa arte, né? A obra dele de mais Pico della Mirandola, Lisiano, enfim, os membros dessa academia. Essa academia não tinha uma coisa formal, não, mas era um círculo, né? Era uma espécie de lugar de encontro para palestras diversas e conluios. É importante as pessoas entenderem isso, porque geralmente quando fala academia, talvez as pessoas pensem que era uma instituição formal. Não, era um círculo iniciático. Um círculo iniciático. E ele usou isso como círculo iniciático aos mistérios pagãos. Mistérios vistos por ele através do olhar dos neoplatônicos iniciais, né? da antiguidade ainda. E ele então fez uma leitura de Platão. Platão para ele era o máximo de tudo, né? E ele fez uma leitura de Platão e passou isso para Florença dos anos 400.